Beleza. Estamos dando início ao nosso estudo do livro de Romanos. Nós, na semana passada, lemos o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, na qual ele estava falando, no qual o texto, se refere ao papel que os judeus receberam em primeira mão, não de maneira exclusiva, a missão de levar o evangelho e a palavra da verdade a todos os povos, tribos e nações. Então, o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 falando da vantagem que os judeus tinham por serem judeus e por serem circuncidados como um sinal de separação para Deus. Contudo, ele começa a falar depois que isso não é exclusividade, porque a circuncisão que vai valer mesmo é aquela que é feita na alma e no espírito, e não apenas no corpo físico, e fala que essa missão ela vai ser repartida, compartilhada também com outros povos. Tanto é que nós estamos aqui hoje, só nessa salinha aqui nós temos paranaenses, paulistas e mineiros, ou mineiro, um paulista e alguns paranaenses, né, por enquanto. E brasileiros, né, sul-americanos, de um lugar que era completamente desconhecido na época de Jesus. Nosso continente foi descoberto há pouco mais de 500 anos, né? Os versículos que nós vamos estudar hoje é um dos versículos mais pesados do livro de Romanos, que está entre o versículo 9 ao versículo 20. É pesado mesmo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele falando aos judeus de Roma, ele vai falar uma verdade que era obscurecida pela religiosidade judaica. Então, o judeu de maneira religiosa, ele sempre foi orgulhoso. Nós tratamos um pouco disso semana passada, de maneira que ele achava e continuará achando que ele tem uma prioridade perante Deus, simplesmente por ser judeu, que ele tem uma superioridade, inclusive racial, e que outros povos, tribos e nações sequer são dignas desse posto que o judeu ocupa. De maneira que a pessoa que se converte ao judaísmo tem que passar por uma série de processos dificílimos. Passar num processo seletivo para ser judeu é pior que passar no concurso para ser juiz. Você tem que abandonar um monte de hábitos, você tem que fazer um monte de promessa. Até porque, para o judeu, o que o torna a pessoa judeu, de fato, é o ventre da judia, né? Paulo tem como um dos objetivos na carta aos Romanos combater essa prepotência, essa arrogância, combater essa pseudo-superioridade, combater esse orgulho judaico nas tratativas do evangelho. Problema que os próprios discípulos tinham lá, está descrito lá no Novo Testamento, e que Jesus derruba de uma vez por todas em Atos capítulo 1, e nos Atos dos Apóstolos, que é o livro anterior ao Romanos, nós já começamos a observar o quê? Uma quebra desse sentimento religioso judaico na vida dos apóstolos. Pedro, João, Tiago, Tomé, todos os 11 que sobraram, né? Eles começam a entender o cristianismo como algo novo vindo da parte de Deus. Tanto é que lá no capítulo 4 de Atos, quando Pedro e João vão ser interrogados pelo Sinédrio,
por Anás e Caifás, eles, pela primeira vez na história, eles falam da ressurreição dos mortos por via de Jesus Cristo. Isso é um absurdo na época. Deixa eu abrir o vidro aqui. Isso era um absurdo na época e isso bateu de frente com a religião judaica de uma maneira muito forte. Então, Paulo vai combater isso e ele combate de maneira pesada a partir do versículo 9, que ele diz o seguinte: que concluiremos então, falando a respeito do quê? Do judeu ter a primícia de levar o evangelho, né, via Jesus Cristo. Só que, como eu fiz a introdução aqui, isso era uma coisa muito difícil para o judeu, porque o judeu tinha o seu orgulho religioso. Então, Paulo escreve: o que concluiremos então? Concluiremos então. Estamos em posição de vantagem? Nós, judeus, estamos em posição de vantagem? Para hoje, nós precisamos substituir isso pelo quê, amigos, que a gente tem estudado? Pela igreja. Então, para que a carta de Romanos seja relevante para nós, nós temos que substituir a palavra judeu, Israel, por igreja. Então, nós estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, Paulo está escrevendo o seguinte: isso é uma condição humana. O ser humano, ele é carnal, terreno e demoníaco. Ele é controlado pelo pecado, ele tem uma inclinação natural para o pecado e uma inclinação natural para o mal. Só há uma forma do ser humano escapar do mal, só há uma via pela qual o ser humano deixa de ser mal, o ser humano deixa de estar inclinado para o pecado, que é via Jesus Cristo. Então, o ser humano, ele só vai agir de maneira realmente piedosa, e a palavra piedade é o que vai abranger todas as outras funções do cristão, a partir do momento que a vida dele, de fato, for entregue a Jesus Cristo, e Deus está no controle absoluto da sua vida, de maneira que nada importa o que aconteça. Depois nós vamos tratar isso direitinho. Então ele prossegue num dos textos mais duros da Bíblia, talvez. Versículo 9, nós lemos aqui. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Versículo 11 diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 11: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Aí você vai estar perguntando assim para mim: não, Gustavão, mas isso aí não está certo não, porque eu busco a Deus. A palavra de Deus tem uma frase que é interessante. Ela fala assim, não foi vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, essa condição humana nos torna incapazes de buscar a Deus sem que ele tenha nos buscado antes. Então, Luana, que está do lado do Luquinha, o Chicão, não sei quem está aí do lado do Chicão aí, o Nelson, nós, como seres humanos, nós não escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. E a partir de uma ação que partiu de Deus para ter uma relação conosco, a partir daí nós começamos a buscar a Deus, porque a iniciativa foi dele, e nós começamos a compreender quem é Deus, a compreender qual é a sua vontade, a compreender quais são os seus desígnios e os seus projetos e objetivos para esse mundo. Então, não existe nenhum ser humano que tenha nascido, nenhum ser humano que irá nascer,
que tem a capacidade por si só de buscar a Deus, porque o homem é mau, o homem é pecador. Então, essa relação partiu de Deus, e a partir dessa relação que nós começamos a compreender quem é Deus, e nós começamos a buscá-lo. Por isso que faz todo sentido o que Paulo escreve aos judeus de Roma. Versículo 12, ele diz o seguinte: porque todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, no começo do versículo 12, aqui na primeira parte, ele fala assim, tornaram-se juntamente inúteis. O que ele está falando? Judeus, vocês são inúteis, tanto quanto os franceses, os brasileiros, os americanos, os egípcios, os persas, os japoneses, os chineses, os alemães, e por aí vai. Vocês não são uma raça superior, vocês não são um povo superior no ponto de vista de Deus. Especial, amado, é diferente de ser superior. Então, não há dúvidas que o povo judeu é um povo amado por Deus, que o povo judeu é um povo querido por Deus, que o povo judeu é um povo abençoado por Deus, mas isso não dá o direito desse povo se achar superior espiritualmente. Então, Paulo diz isso. Paulo diz, olha, vocês são iguais, igualmente inúteis, inúteis no sentido de falar para eles, não há nada que vocês possam fazer para ajudar Deus, não há nada que vocês possam fazer para tornar Deus mais ou menos poderoso, não há nada que vocês possam fazer com relação a qualquer coisa que Deus queira empreender na face da terra, porque nada pode ajudar Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é extraordinário, e Deus, na sua infinita sabedoria, compaixão, resolveu nos utilizar nessa obra. Então, todo o poder emana de Deus para o seu povo, de maneira que Deus escolheu pela sua vontade nos usar. Então, nós somos utilizados. Assim como nós utilizamos muitas coisas na nossa vida para nos ajudar, mas que são inúteis na questão de gerar vida, por exemplo. Versículo 13, suas gargantas são um túmulo aberto, no sentido de que o ser humano abre a boca e produz morte. O ser humano, com uma ordem sonora, pode ordenar a morte de alguém, pode ordenar a morte de tantos, pode declarar uma guerra. Tiago vai falar nisso nos capítulos 2, 3 e 4, nós estudamos o livro de Tiago. Com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Ser humano. E, meus irmãos, nós podemos fazer uma autorreflexão a respeito da nossa espécie e a respeito de nós mesmos. E nós vamos constatar que isso é verdade. É porque isso é pesado para a gente ficar lendo e pensando, será que nós somos assim mesmo? Nós somos. O mundo está cada vez pior, galera. Sem querer, eu não posso nem quero entrar em situações específicas, né? Visões filosóficas, posicionamento político, aquilo que nós achamos, né? Mas em todas essas áreas nós vemos a estupidez humana diariamente. O mundo nunca esteve tão dividido como a tecnologia, que é capaz de nos unir como nunca na história. Parece que quanto mais oportunidade nós temos de sermos unidos, mais desunidos estamos, por conta dessa natureza carnal, terrena, demoníaca, dessa natureza que não faz o bem, por essa natureza, como o versículo 13 diz aqui, que tem gargantas que são um túmulo aberto,
e com as nossas línguas que enganam, cheios de veneno de serpente. Versículo 14, ele vai dizer: suas bocas estão cheias de maldição e amargura. E aqui fala um pouco do coração do ser humano, que tem dificuldade de perdoar e que consegue conviver melhor com uma amargura no coração do que com uma paz de espírito. As pessoas querem paz, elas querem sentir uma paz, mas elas não estão dispostas a pagar o preço dessa paz, dando em troca a amargura que está nos seus corações. Quanta gente amargurada. Só uma espécie caída prefere uma amargura do que uma paz. Versículo 15: seus pés são ágeis para derramar sangue. 16: ruína e desgraça marcam os seus caminhos. A palavra desgraça é simplesmente o inverso da palavra graça. Então, a graça é favor imerecido. A graça é aquilo que nós damos para as pessoas sem que elas mereçam. E a graça, ela está alinhada com a bondade que vem de Deus, que emana de Deus. A graça está alinhada com a misericórdia, a graça está alinhada com a piedade. Todas essas coisas vêm de Deus. Desgraça é o inverso disso. Desgraça é dar para a pessoa aquilo que nós achamos que ela merece. E como o nosso coração é mau, nós queremos que a pessoa receba nossa vingança, o nosso desprezo, a nossa fúria, a nossa indiferença. Isso é desgraça. Desgraça é absolutamente o inverso da graça. É tudo aquilo que nós desejamos. E, novamente, se nós fazermos uma reflexão no nosso coração, nós vamos ver quanto de coisa ruim nós já desejamos às pessoas. De que elas sofressem algum mal, de alguma forma, para que elas pagassem pelo prejuízo que elas nos causaram. E elas, de fato, nos causaram, porque elas também são o quê? Más. Versículo 17. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Versículo 17, né? E não conhece o caminho da paz. Versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Versículo: sabemos que tudo o que a lei diz, lei mosaica, viu? Êxodo capítulo 20. O diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois, mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, ele está falando aqui que a lei vai nos dar as diretrizes daquilo que é pecado, não é. Então, dentro das leis mosaicas, que vai além dos 10 mandamentos, começa lá, mas nós vamos ler o Levíticos, depois tem uma série de condutas a serem feitas, são leis morais, elas nos dão a diretriz, mas a relação com Deus é que nos purifica, que nos torna filhos. Então, olha só, a Bíblia faz uma distinção entre criatura e filho. Criatura vem de criação. E a criatura está corrompida pelo pecado adâmico. Por isso que o ser humano é mau. Por isso que o ser humano não há bondade nele. Mas quando nós iniciamos a nossa caminhada por uma atitude que veio do próprio Deus e que enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados, ele nos escolhe antes de que nós pudéssemos tentar escolher,
Aí então nós passamos a ser o quê? Filhos pela relação. Então Paulo bate forte na religiosidade dos judeus e aí ele vai começar a falar sobre a justificação por meio da fé. Então, se há em nós algo ruim que nos condenou, agora nós precisamos ser justificados para ser tirado disso. E aí a justificação por meio da fé, né? Lá no versículo 23, é o spoiler da semana que vem, ele diz, né, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, na semana que vem, Paulo vai falar aos judeus como que o ser humano pode se redimir dessa coisa terrível que nós lemos aqui. Isso aqui é muito ruim de ler. Há uma maneira de escapar disso daqui, é isso que Paulo vai falar aos judeus. E quando eu falo para a gente substituir por igreja, é porque a gente sabe, irmãos, que nós podemos nos tornar pessoas orgulhosas pelo simples fato de sentar no banco de um templo. Mas a vida não vai estar tão alinhada assim quanto a aparência demonstra. Beleza? Texto pesadíssimo hoje para vocês. Brutal, eu diria. Escancarado. Espero que vocês não fiquem com a alma pesada. Se vocês quiserem aliviar a alma, leia o versículo 21 até o versículo 31. São 10 versículos, nós vamos estudar semana que vem. Alivia a barra. Paulo vai falar assim, calma, tem uma maneira de vocês deixar de ser isso tudo. Beleza? Comentários? Podem falar. Estamos à disposição para ouvi-los. Bom demais, Gu. Essa assimilação, né, dos judeus com nós, igreja, é muito importante da gente refletir, né? Da gente entender que é tudo farinha do mesmo saco mesmo. Se não fosse pela graça, nós estava perdido. Mas é uma reflexão muito importante mesmo que a gente tem que ter. Show de bola. Valeu, Ibon Nelson. Chicão, Luana, Lucas. Ashley, se quiser falar, os 45 segundos que você escutou, às vezes, dá para você falar alguma coisa também. Gostei muito, Gu. Nada a acrescentar, não. Bom demais. Maravilha, irmãos. Esse capítulo de Romanos que nós estamos lendo, ele é muito pesado, mas vai aliviar, viu? O livro de Romanos é um livro muito missionário, né? Vai falar muito de missões, vai falar muito... É uma continuação dos Atos dos Apóstolos, apesar de ter sido escrito por Paulo, né? O Atos é escrito por Lucas, mas ele fica mais suave. Aqui Paulo está chamando a atenção aqui dos judeus aqui com a sua arrogância religiosa que os evangélicos também têm, né? Os católicos, os espíritas. Se tem alguma coisa que gera um orgulho no ser humano é o tal da religião. Então Paulo dá uma chamada de atenção aqui, mas vai ficar suave, viu, galera? O capítulo 4 começa a falar sobre a justificação pela fé dos antigos que não viram Jesus, mas que foram justificados da mesma forma pela fé em Deus, né? Então vamos orar. Chicão, você pode orar por nós, meu irmão? Posso sim, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela vida do Gustavo, obrigado por estar o instruindo, o capacitando para nos ensinar tanto nessas últimas semanas. Tem sido bênção em nossas vidas e continua sendo desde que ele chegou aqui, Pai. Também oramos pelas nossas vidas, Senhor. Assim como o Nelson comentou agora, nós somos farinha do mesmo saco daquilo que foi retratado em Romanos. Nós somos iguais a eles e temos que lutar o tempo inteiro para fugir disso, Senhor. Nos dê capacidade, nos ajude a fazer aquilo que é certo, a seguir o Senhor de forma correta, Pai. E não sei como isso que foi retratado lá atrás.
continue nos abençoando, cuide do restante do nosso dia. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Boa tarde para vocês. Deus abençoe. Tamo junto, hein? Amém. Falou, rapaziada. Tchau, gente. Valeu, gente. Até mais.